Bom dia. Abre sua Bíblia aí comigo em Mateus, capítulo 25. Agradecer a oportunidade. Confiança mais uma vez. Em temor e tremor, eu estou nessa manhã aqui para dividir aquilo que eu entendi da parte de Deus. Mateus, capítulo 25. A partir do verso 31. Todos acharam? Dá mais 2 minutinhos para você achar. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A partir do verso 31 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também ao que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã mais uma vez. Obrigado porque até aqui podemos cantar ao Senhor, falar quanto o Senhor é bom, quanto estamos felizes de estar em tua casa. Que o Senhor agora ministre aos nossos corações, que o Senhor fale aquilo que tu tens para falar conosco nessa manhã, que nos encoraja, que nos fortaleça, que nos desperte para aquilo que tu queres realizar através da nossa vida. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar pensando com vocês, antes da gente ir lá, deixa sua Bíblia aberta aí, em Mateus 24. Talvez o texto que muitos de nós, às vezes, olhamos e não entendemos muito bem. Sabemos que Jesus está falando do fim dos tempos. E muita coisa é falada sobre essa passagem, Mateus 24. Eu quero pensar ela com vocês nessa manhã. Jesus, Mateus 24, ele está saindo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e depois já de ter feito bastante coisa no seu ministério, ele olha para a cidade e vê que Jerusalém ainda está bastante incrédula. E Jesus olha para a cidade com tristeza e fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vocês não reconheceram a minha voz, vocês não deram ouvidos à minha voz. Digo agora que vocês ficarão sem ninguém, ficarão deserto, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí então Jesus está saindo de Jerusalém. Você pode ver aí em Mateus 24, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, mas quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele porém lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Jesus está saindo então do templo, e aí os discípulos olham para Jesus, falam: Jesus, está vendo essa magnitude toda aqui? Está vendo essa construção bela, bonita, porque o templo tinha sido reconstruído lá atrás. Mas Herodes, há pouco tempo atrás, da época de Jesus, tinha embelezado aquele templo, tinha feito novas salas, tinha ampliado, e estava um negócio fabuloso, lindo. E aí os discípulos de Jesus falam: aí Jesus, está vendo? Está vendo a nossa grandeza, a nossa majestade, nosso esplendor? E Jesus fala: vai ficar pedra sobre pedra. E aquilo espanta aqueles discípulos. Como assim? Sabe? O Senhor, o Messias, está dizendo que esse esplendor todo que é feito para o Senhor não vai ficar de pé. Jesus digo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra em breve. E aí no 3 diz aí que Jesus então sai, vai subindo aos montes das oliveiras, e Jesus está assentado no monte, no versículo 3 diz, e aí diz que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ou seja, eles fazem 3 perguntas a Jesus: Jesus, quando acontecerá essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, essa destruição que o Senhor falou. E quando que será a sua vinda, Jesus? E mais, quando que o mundo acaba? Como que o mundo acaba? São 3 perguntas que eles fazem para Jesus, e Jesus começa a discorrer sobre esses 3 assuntos. E aí Jesus começa a falar: vede que ninguém vos engane, versículo 5 agora, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está discorrendo sobre o que aconteceria, sobre guerras, sobre rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus está falando a princípio do templo, ok? Jesus está falando: vocês vão ouvir rumores de guerras, gente falando que vai ter guerra, mas fiquem tranquilos, não é o fim do templo, ok? E aí Jesus diz: porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho por todo o reino, por todo o mundo, para testemunho às nações, então virá o fim. Jesus está falando, quando a gente olha para esse texto, você fala: como, Davi? Isso está falando do fim dos tempos, sim. Mas o texto ele vai sendo para cada geração uma verdade. E para essa geração de Jesus, para esses discípulos que estão ali sentados com Jesus no Monte das Oliveiras, eles estão ouvindo esse texto, eles estão falando: cara, Jesus está falando de agora. Jesus está falando de agora. Quando você vai ler o livro de Atos, todas essas descrições de Jesus estão lá. Guerras, rumores de guerra, pessoas sendo entregues, pessoas sendo odiadas, né? Os discípulos, o pastor falou hoje de manhã, Pedro se alegra quando é preso, sabe, por amor ao nome de Jesus. Paulo está pregando o evangelho, ele chega numa cidade, ele pisou na cidade, o pessoal: opa, cadeia. Por quê? Você é aquele que está fazendo arruaça por todas as cidades que você entra. Chegou aqui tu não vai fazer arruaça não, aqui é cadeia direto. E Paulo vai para a cadeia direto, porque ele estava transtornando o mundo, de acordo com as maioria das nossas versões. Paulo então está fazendo bagunça. Então, tudo isso que a gente vê aqui, essa galera vê. Ou seja, qual é o sentimento deles? Jesus está voltando, porque tudo que ele falou está acontecendo. Ou seja, vai ser breve, vai ser rápido demais. E eles vão lá e ficam com esse sentimento. Isso explica muito porque Jesus falou para eles: olha só, quando descer o Espírito sobre vocês, lá em Atos 2, Jesus fala: descerá o Espírito sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. E Jesus fala: quando isso acontecer, saiam e vão por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eles saem? Leia Atos, eles saem? Não saem. Eles ficam em Jerusalém. Eles ficam em Jerusalém. Lá no livro de Atos diz que começa uma pequena perseguição. E aí eles começam a sair. Aí você vai ver Filipe saindo,
Vai ver um ou outro saindo, começando a sair. Vai ver Paulo fazendo sua viagem, mas você vai ver Pedro o tempo inteiro em Jerusalém. Fala, ué, Pedro se tornou o pastor de Jerusalém, mas qual era a ordem? Era para sair. Mas qual é o sentimento? Cara, está acontecendo tudo que Jesus falou, meu irmão. A gente já está sendo perseguido, já estão entregando a gente, já estão açoitando a gente. Já está reino contra reino se levantando, está acontecendo tudo. Opa, breve virá, vai acontecer agora. E aí, esse cara fica. Só que o que acontece? Roma invade Jerusalém, destrói Jerusalém. E aí, quando destrói Jerusalém, eles são dispersos. Eles têm que sair. E é legal porque é isso aqui que Jesus está falando. Olha só, versículo 15. Jesus fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver soberano, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar a sua capa. Jesus disse, então, quando vier o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Quem é esse abominável que falou o profeta Daniel? O profeta Daniel declara isso lá em Daniel, eu anotei aqui, Daniel 9:27, ele começa a falar um pouco sobre isso. E Daniel, então, ele fala sobre um cara que tomou o lugar santo. Quem seria esse cara? Antíoco Epifânio. Foi um rei. Para contextualizar a gente, depois que o rei Ciro lá deixa Neemias voltar, Neemias volta e começa uma reconstrução do templo. E aí a história que a gente já conhece, Neemias reconstrói o templo, Esdras começa ali a cuidar da parte do culto, do texto bíblico, Esdras reúne o texto bíblico e ajusta tudo depois que eles voltam, então, cativo, né? Porque eles estão cativos, então, Neemias está ali na construção física do templo e Neemias na reconstrução religiosa daquele momento. A gente tem até aí Ageu 2:9 que diz: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Eles começam a reconstruir o templo que tinha sido destruído pelos babilônicos. Os babilônicos, não sei se vocês estão comigo ou se eu deixei perder. Eu vou chegar lá em Daniel, mas primeiro eu quero que você entenda o primeiro templo. O primeiro templo é construído por Salomão, ok? Sim ou não? O primeiro templo construído por Salomão, lindo, cheio de ouro. Quando os babilônicos invadem, os babilônicos destroem tudo aquilo. Destrói o templo por completo. E aí, depois dos babilônicos, vem os sírios, os persas, enfim, os outros reinos que vão tomando. Quando o Ciro, rei da Pérsia, está no poder, a gente conhece a história, Neemias vai lá e fala: rei, minha terra está destruída. Meu povo não tem lugar para cultuar. Deixa eu voltar e ajeitar tudo. Ciro fala: vai lá, meu filho, ajeita tudo. E Neemias então começa a reconstrução. Esdras começa a reconstrução religiosa também. E os dois, com muitos outros, começam a reconstruir tudo aquilo que tinha sido perdido. E aí a gente vai ver então Ageu falando: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque a primeira casa era cheia de ouro, o reino era próspero, as portas eram lindas, altas. Agora a segunda casa não. A segunda casa foi feita por escravos. Escravos que deixaram ir lá, estão reconstruindo, mas não tem a mesma glória física que tinha o primeiro templo de Salomão. Mas Ageu fala: a glória dessa casa, ainda que o físico não seja igual, vai ser maior do que da primeira. Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Neemias está encorajando aquele povo a novamente cuidar das coisas do Senhor, porque elas não seriam cuidadas se não fosse com o próprio povo. E a gente vai ver então a reconstrução do primeiro templo, reconstruído por esses caras, e com os profetas anunciando, né, encorajando aquele povo a crer naquilo. Só que quando eles estão lá reconstruindo, reconstruíram, passaram os tempos, os sírios são lá divididos, e tantas outras coisas acontecem, histórias que a gente pode entrar depois. Mas a grande questão é que esse povo judeu, eles começam a ter uma certa autonomia. Eles conseguem começar a ter o seu próprio governo. Eles conseguem, então,
estão bem estabelecidos de novo na terra. Eles têm ali o seu governante, têm ali as suas leis, as suas regras, eles estão ali muito bem. Mas sobe no poder um cara chamado Antíoco Epifânio. E aí é esse cara que Daniel descreve na sua profecia, né, que aconteceria lá na frente. Que um cara sentaria novamente, entraria novamente sobre o trono e destruiria novamente tudo aquilo. E esse Antíoco Epifânio, ele entra e ele profana o templo do Senhor. Ele sacrifica porcos no lugar do sacrifício. Porco, como todos nós sabemos, é um animal impuro para os judeus. Epifânio coloca imagens do seu próprio Deus dentro daquele templo. E agora aquele templo está manchado, sujo. E o sentimento dos judeus por aquele templo é horrível. Mas o tempo passa. E aí depois eles conseguem derrotar Epifânio e conseguem ajustar o templo. Depois Herodes vem e reconstrói o templo. E aí está nesse mesmo momento, agora, que eu estava antes com vocês. Depois dessa recapitulação. Está Jesus no novo templo. Agora no templo que tinha sido reconstruído, mas agora foi reformado. E Jesus está falando, quando o abominável da desolação vier sobre esse templo novamente, vocês vão saber que é o fim. E o que acontece no ano 70? Os romanos, no governo de Tito, invadem Jerusalém e destroem tudo. Se vocês quiserem depois entrar na internet, coloca lá, Arco de Tito. Arco de Tito é um arco do triunfo, igual o Arco do Triunfo que todos nós conhecemos. Sabe, o Arco do Triunfo em Paris, já ouviram falar? Sim, aquele arco grandão que tem lá em Paris do Triunfo. Mas tem um arco também em Roma chamado Arco de Tito. Esse Arco de Tito foi feito pelo irmão de Tito, que tomou o poder depois dele. E esse Arco de Tito é para mostrar exatamente a invasão do reino, do templo, por Tito. Eles invadem o templo e destroem tudo, e eles fazem questão de pegar o candelabro e carregar o candelabro à vista de todos, para que os judeus pudessem olhar aquilo que era tão santo para eles, sendo carregado agora para Roma. E eles estão carregando para Roma. E o sentimento daquela galera é, rapaz, Jesus falou, ia acontecer isso de novo. Jesus falou que esse templo seria destruído. Jesus falou que as coisas santas seriam tomadas, porque o abominável ia entrar no lugar santo novamente. E novamente isso acontece. O sentimento dos discípulos está acontecendo agora. É agora que está acontecendo. É hoje. Eles invadiram, anos 70, invadiram, destruíram tudo. E o texto continua contando para a gente. E diz então, 18, quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Quando os romanos entram e destroem tudo, eles destroem tudo mesmo. Os judeus, depois dessa invasão em 70, só retomam a sua cidade agora. 1948, um brasileiro, Oswaldo Aranha, assina um termo, dá o voto de Minerva na ONU e permite com que os judeus voltem para a sua terra. Até então, os judeus não tinham retornado à sua terra. E a gente vê então que essa invasão foi tão terrível que quem estivesse grávida e amamentando naqueles dias, ai delas. Quem estivesse no telhado, não dava tempo de pegar as coisas de dentro de casa. O que eu quero que vocês entendam nessa manhã é que esse texto aqui, para aquela geração, estava ocorrendo. Eles olhavam para o texto, olhavam para o que estava acontecendo e falavam, é a volta de Jesus. Está próximo. Ele falou que quando essas coisas acontecessem, ele estava perto. Para eles fazia total sentido. Todo sentido. A gente fez
muitas releituras em relação a esse texto no decorrer desses anos, desses séculos em que a gente está na era cristã, em que Jesus falou essas coisas. Tantas e tantas vezes nossas casas foram destruídas, nossos lugares santos foram destruídos, nosso povo foi perseguido, atacado, humilhado, e todas as vezes esse povo sentia: está voltando, está acontecendo, é agora. Só que Jesus está falando ainda só para aquela galera da destruição daquele momento, do templo, da cidade, dessas coisas. E aí no 29 diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. No 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí tu fala: como assim? Jesus disse que não passaria essa geração sem que tudo aquilo aconteça. Ué, mas eles não morreram? A gente não está aqui hoje? Sim, Jesus estava falando da destruição do templo, da destruição da cidade. Então Jesus fala: não vai passar essa geração aqui sem que tudo isso aconteça. De fato não passou. Aquela geração foi destruída. Toda a cidade destruída. O templo destruído. Tudo destruído, como Jesus falou. Você fala: Davi, mas eu nunca tinha entendido, porque eu achava que Jesus tinha feito um erro de cálculo, ou então que era uma palavra meio subjetiva. Não, Jesus está falando exatamente isso. Ele falou: tudo isso que eu anunciei para vocês, de destruição, de fome, de guerra, tudo isso já vai acontecer sem passar essa geração. Sim, aquela geração viu tudo aquilo acontecer. No 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos dos céus, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eles fizeram 3 perguntas a Jesus. Jesus, dizendo quando sucederão essas coisas, ou seja, quando o templo vai ser destruído. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus diz para eles: quando que acontecerá essas coisas? Jesus descreve: guerra, fome, peste. Quando será o sinal da tua vinda? Jesus descreve para eles também. E aí quando eles perguntam: e da consumação dos séculos? E aí Jesus diz: mas a respeito dessas coisas, dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai que está no céu. No 42 diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então Jesus não responde para eles a hora e o dia, como até hoje a gente não sabe a hora e o dia. Jesus dá sinais da destruição daquele momento. Isso fica para a gente meio escatológico, né? A gente olha e fala: cara, isso é os sinais para a gente. É, para a gente também, porque a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela se faz novo. Então, quando a gente olha essa situação que a gente está vivendo agora, a gente fala: é sinal da vinda? Sim, mas então é agora? Isso já aconteceu milhares de vezes na história. Milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. A sociedade se reconstruiu e a vida voltou ao normal. E Jesus não veio. E aí você fala: mas e aí? E então? O dia e a hora? Ninguém sabe. Só o Pai. Quero continuar pensando com vocês. Jesus então começa a contar parábolas para eles.
a falar para eles sobre, continuar falando sobre isso. E Jesus conta a parábola do servo bom e do servo mau. Diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus... No versículo 45, tá? 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para lhe dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, passará a espancar os seus conservos, e a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigar-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus começa a dar para eles dicas sobre a sua volta. Jesus conta a parábola do servo mau e do servo bom. Diz que o servo bom, ele entrega, ele confia mais, mas o servo mau, o Senhor vem e o castiga. Mas o interessante dessa passagem não é isso. O interessante dessa passagem está no versículo 48, que diz: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Jesus está mostrando para eles que alguns começam muito bem, mas com a demora eles falam: ele não vai voltar agora. Então, meu irmão, para que se preocupar em ser diligente agora? Não, me deixa fazer as coisas de qualquer maneira. No momento que ele vier, eu ajeito tudo. E Jesus está falando para eles: se vocês agirem assim, achando que vai demorar, vocês vão ser pegos de surpresa. Vocês vão ser pegos de surpresa. E aí ele conta mais uma parábola das 10 virgens. E a parábola a gente já conhece, dizendo que 5 virgens, estão 10 virgens esperando o noivo. Uma cultura que existe até hoje na Palestina. Na Palestina até hoje é assim: a menina vai casar, ela chama as pessoas para a casa dela, faz a festa lá na casa dela, sem o noivo. Está lá todo mundo comendo, bebendo, dançando, show de bola. E aí tu fala: mas a festa está rolando? A festa está rolando. E o noivo está lá na casa do pai dele. E aí, num determinado momento, ele fala: vou lá buscar minha noiva. E aí ele sai de casa, vai lá na direção onde está rolando a festa e pega a noiva e fala: agora vamos para minha casa. E chega lá na casa do pai dele, leva os convidados para lá também, dá um banquete para os convidados, fala: beijo, agora eu e minha noiva para o meu aposento. E é assim que funciona até hoje, lá na Palestina, para os que guardam a tradição. E é sobre essa tradição que Jesus está falando aqui. Lógico que a história de Jesus é um pouco diferente, porque Jesus diz que as 10 noivas estão num lugar meio que reservado, sozinha. E diz que das 10, 5 estão com reserva e 5 estão sem reserva. E aí Jesus diz que quando o noivo demora a chegar, porque o noivo faz isso de propósito, igual a gente aqui, a noiva demora de propósito, lá o noivo demora de propósito. Então, para criar expectativa nas pessoas, assim como é a noiva para a gente. E aí o noivo demora a chegar, e Jesus fala exatamente isso. O noivo demora a chegar. E aí quando o noivo chega, as lamparinas daquelas que têm reserva, conseguem ali botar mais azeite e conseguem encontro do noivo. As que não têm azeite, saem para comprar. E aí quando elas chegam à porta do noivo, falam: deixa a gente entrar aí. Elas nem podiam estar fazendo aquilo, elas tinham que voltar lá para casa e esperar o noivo lá. Mas elas vão lá, desesperadas. Batem: ei, estou aqui, estou com azeite agora. O noivo fala: já era, já fechei a porteira, já entrei com as minhas noivas e não dá mais tempo. O que Jesus quer ensinar para a gente é: ficai preparados. Ficai preparados. Então Jesus diz para a gente, no primeiro momento, quando diz sobre o ladrão, Jesus diz: ficai vigilantes. Você não sabe a hora, nem o dia que o ladrão virá. Então ficai vigilantes. Segunda coisa que Jesus diz sobre o servo bom e mau, Jesus diz: a demora testa a sua perseverança. A demora testa a sua perseverança.
Com a parábola das 10 virgens, Jesus está dizendo para eles: ficai preparados. Então, ficai vigilantes. A demora testa a sua perseverança. E estejam preparados. Jesus conta uma terceira e última parábola. E diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, 25:14, ok? – 25:14 diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E aí a gente já conhece essa passagem, né? Jesus dá 5, Jesus dá 2, Jesus dá 1. E o que tinha 5, devolve 10. O que tinha 2, devolve 4. E o que tinha 1, devolve 1. Ué, foi o único que não multiplicou? Ele guarda aquilo. Ele guarda o talento. E quando o servo volta e fala: eu sei que o Senhor quando o Senhor volta, ele diz: eu sei que o Senhor é Senhor duro. E que o Senhor pega da onde o Senhor nem investiu. Então, para garantir, eu segurei esse aqui. E o Senhor fala: se você sabe que eu sou duro e que eu recolho da onde nem eu mesmo investi, como você tem coragem de chegar apenas com um? Servo mau, servo infiel. E Jesus diz para eles com isso: não ficai estáticos, não fique parado, não fique aguardando sentado, não fique, ele vai voltar, eu vou guardar tudo que eu tenho e vou esperar. Porque Jesus falou: ficai vigilante, a demora testa a sua perseverança, ficai preparado. Mas Jesus está falando agora, não é para fazer isso estático, não é para fazer isso parado, não é para ficar vigilante parado, não é para ficar preparado, não é para ficar perseverante parado, não é para estar preparado parado, não é para fazer isso estático, não é sentar, recebi a mensagem, sou salvo, agora eu sento e espero, não. Jesus está falando, não é para fazer isso estático, cara. Se você receber um talento, não é para esperar. Receber a salvação não é para sentar e esperar a volta agora. Não foi para isso. Não foi para tu ficar sentado estático. Mas foi para você multiplicar isso. Foi para você sair e fazer outros discípulos. Então Jesus diz para eles ficarem atentos, para eles que a demora iria testar a perseverança deles. Jesus diz para eles que eles precisam estar preparados, mas Jesus diz para eles: vocês não podem ficar estáticos. Vocês não podem ficar parados. Vocês não podem aguardar parado. Vocês precisam multiplicar. Vocês precisam fazer isso fluir. E é legal então que Jesus chega onde a gente leu, o grande julgamento. E Jesus então diz para eles: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Capítulo 25, versículo 33 diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí eu entendo que no tempo de crise, no tempo em que parece que é escatológico, no tempo em que parece que está tudo sendo destruído, Jesus fala para eles: os que estiverem à minha direita, os que entrarem comigo no gozo, serão aqueles que dão de comer aos que não têm o que comer, que dão de beber aos que não têm o que beber, que hospedam os que estão sem casa, os que dão de vestir aos que não têm nada para vestir, que dão alento ao doente, que visitam o doente e que visitam o preso. Jesus dá a característica daqueles que estarão à sua direita. Deixa eu abrir um parêntese aqui.
alguém dividiu a gente. Alguém dividiu a gente entre Fla-Flu. Alguém disse para a gente, e não nessa direita e esquerda aqui de Jesus, que a gente está dividido entre direita e esquerda. Entre prós e contra. Entre a favor e aquele que quer ver a derrota. Alguém dividiu a gente e distraiu a gente, para que a gente agora não atentasse porque a gente deveria tentar, mas que a gente lutasse uma luta que não é nossa. Que a gente batalhasse algo que não é nosso. Eu não estou dizendo sobre engajamento cívico, político, ou qualquer coisa nesse sentido, que eu acho que todos nós devemos ter. Mas muitos de nós achamos que servir a Deus hoje é defender um lado ou outro, porque os dois lados acham que estão fazendo a vontade de Deus, né? Eu tenho amigos muito sérios, servos de Deus, e é impressionante como alguns se deixaram levar por isso, e defendem o governo falando, é o governo de Deus. Aí o outro vai lá e fala, eu não defendo porque está contra Deus. Eu falo, ué gente, está contra ou está a favor? E a gente pegou essa pecha pra gente, a gente falou, opa, é a gente que tem que decidir isso. Aí fala aí, quem está? Beleza, quanto? Não, a maioria ganhou. É de Deus. Não, a maioria ganhou, não é de Deus. E a gente se deixou vender como povo de Deus. E nesse tempo que a gente está vivendo, em vez de se atentar a isso, a gente está perdendo tempo com outras discussões. O que eu quero te encorajar nessa manhã é olhar essas características aqui. Essas são as características que o Senhor nos deu. Que o Senhor falou que seria dos que estão à sua direita. Qual a característica que o Senhor falou? Aqueles que estão dando de comer ao que não tem o que comer. Quando a gente anda na rua hoje, por mais que tenham poucas pessoas, mas uma característica que eu tenho visto em amigos que têm, às vezes, entrevistado alguém, a gente entregando aqui, entrevistou algumas pessoas que receberam cestas, é que muitas dessas pessoas que estão na rua pedindo, não eram pedintes antes, estão pedindo agora. Muita gente que está passando necessidade, não passava necessidade antes, estão passando necessidade agora. Ou seja, as demandas estão aumentando, as necessidades estão aumentando, e nós precisamos estar atentos a elas. Eu quero te desafiar a pegar moedas quando você sair e deixar no seu carro, para você, quando parar no sinal e alguém pedir, você entregar. Eu quero te desafiar a olhar na sua rua e talvez alguma família lá está com muito menos condições do que já teve antes. E você juntar 2, 3 quilos de alimento que você tem, porque todos nós estamos passando por um momento difícil. Mas a Bíblia diz que o bom homem tira do seu tesouro boas coisas. Se eu sou bom, eu vou tirar do meu tesouro, ainda que pouco, boas coisas. Jesus disse da viúva, diz que todos ali davam do que sobrava, mas ela deu de tudo que tinha. E aí você fala, Davi, mas ela deu para a igreja. Jesus disse que quando a gente dá para alguém, a gente dá para ele. Essa é a questão aqui. Os que estão na direita falam, quando é que nós vimos o Senhor passando fome? Eu nunca vi Jesus passar fome. Jesus fala, quando você fez a um dos pequeninos, a um dos necessitados. Aqui o pequenino não é uma criança, aqui o pequenino é um necessitado, é um pai olhando para a gente falando, necessitado, pequenino, filho. É o pai olhando para mim, para vocês, chamando eu e você de pequenino. E ele está falando, quando vocês fazem a eles, vocês fazem a mim. Quando vocês entregam a eles, vocês entregam a mim. O que eu quero nessa manhã, que a gente olhe para o nosso lado e fale, rapaz, onde estão as necessidades? Onde estão as necessidades? Como eu posso ser essa pessoa que estarei à direita do Senhor? Porque dei de comer a quem tinha fome. Porque dei de vestir a quem estava sem roupa. Porque abriguei aquele que estava sem casa. Como eu posso ser essa pessoa? Como eu posso ajudar nesse tempo de crise? Porque é isso que Jesus falou. No tempo de crise, não fiquem estáticos. Não fiquem parados. Ficai vigilantes, mas não estáticos. Ficai atentos, mas não estáticos. Não pensem que a demora me faz
perder a visão. Eu estou atento. Não fiquem estáticos. Não fiquem estáticos. A gente tem muita pouca coisa. Mas tem uma característica que brasileiro tem, é que mesmo a gente com pouca coisa, a gente ajuda muito. A gente ajuda muito. Se tem alguém que ajuda, normalmente é quem tem pouca coisa, né? Você vai na comunidade, as pessoas com pouca coisa, o cara tem 2 quilos de arroz. Ele fala, não, eu tenho 2, toma 1. A gente tem 5, aí você olha e fala assim, rapaz, mas 5 não dá para o mês todo não. 5 não dá para o mês todo não. Vou guardar os 5, porque não dá para o mês todo, como é que eu vou doar? Normalmente quem tem pouco é que dá mais. Que a gente seja assim. Que a gente seja esses que vão estar à direita. E a gente vai falar assim, quando eu te dei de comer? Quando você fez um desses pequeninos. Quando eu te dei de vestir, Senhor? Quando você fez um desses pequeninos. Eu quero te desafiar a ter boas ações. Boas obras nessa manhã. Aí você vai falar, Davi, mas já estou fazendo. Eu também estou fazendo. Mas nesses dias que eu soube que eu iria falar isso aqui, Deus começou a falar, mas tem mais. Mas tem mais. Tem mais a ser feito. Tem mais a ser feito. Tem mais necessidade. Aí você fala, Davi, mas eu preciso. Eu sou o necessitado. Aí eu vou contar a história para você. Da viúva. Em que Elias abençoa a viúva. E ela não tinha nada. Mas ela vai buscar vasilhas. E aí Deus começa a fazer prosperar. Porque através dela, outras pessoas foram abençoadas. É assim que Deus faz. Eu fiz uma live essa semana lá falando sobre investimento em missões. É legal porque deu, assim, 5 pessoas. E eu não culpo as pessoas, porque é um assunto que a gente não quer falar muito, né? Sobre dinheiro. Mas o que a gente falou muito lá foi exatamente disso. Muitos de nós queremos achar a fonte das riquezas. A fonte de onde vai vir os recursos. Estamos mirando. Será que se eu abrir uma padaria vai dar dinheiro? Aí tu pergunta quem tem padaria. Dá dinheiro? Cara, dá muito, mas dá muito trabalho. Aí tu fala, rapaz, acho que... Pega não. Aí tu fala, acho que eu vou abrir um bazar. Dá dinheiro? A pessoa, não dá muito dinheiro não, mas tu também consegue trabalhar tranquilo, tem muito estresse não. E tu, mas... E a gente fica à procura de onde? O que abrir, o que fazer para dar dinheiro. Só que o segredo de Deus entregar recursos para a gente é onde eles estão sendo investidos. Onde os recursos que Deus está te entregando estão sendo investidos. Onde? Se estão sendo investidos numa casa nova, num carro novo, Deus ama a prosperidade de seus servos, como diz a palavra. Mas a grande questão é que Deus tem necessidades no seu reino a serem atendidas. Ele busca pessoas para que atendam. E Ele busca pessoas para que entreguem essas riquezas. Só que a gente, quando tem riquezas, a gente não está disposto a dividi-las com aquilo que Deus está fazendo. Então, por que Deus vai me dar riquezas se eu não sou generoso? Deus vai dar riquezas para quem é generoso. Deus vai dar riquezas para quem é generoso. Então, você quer receber riquezas? Seja generoso. Seja generoso. Pega do quilo que tem na sua casa e entrega. Pega da roupa que você tem e entrega. Veja se há necessidade. Que tempo de necessidade. Sejam físicas, alimentares ou emocionais. Que tempo de necessidade. A gente precisa olhar para o lado, para os lados. Que as necessidades estarão lá. Elas estarão lá. Não fique estático. Não guarde o seu talento e fale, vou guardar. Guardar, quando ele voltar, eu vou entregar. Aqui, está aqui. Sabe? Deus, Ele quer. Quando Ele chegar, você fale, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui e está aqui. Deus, Ele entrega mais recursos para quem é mais comprometido. Para quem é mais comprometido. Que você, nessa manhã, saia daqui desafiado. Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja que está segurando a porta.
É o inferno que está segurando a porta. Ok? É a gente que está dando pesada na porta do inferno. Jesus está falando, eles não vão resistir não, meu irmão. Pode ir com tudo. Pode ir com tudo que eles não vão resistir a gente. Não é a gente que está resistindo eles. Satanás é forte, Satanás vem com tudo. Não, é ele que não está resistindo a gente. É a gente que está indo com tudo. E ele falando, rapaz, eles estão transtornando o mundo. Nós estamos transtornando o mundo. Que a gente saia daqui hoje, nessa manhã, querendo transtornar o mundo com ações. Ações que manifestem o Deus que nós servimos. E as pessoas olham e falam, que povo doido é esse? Está todo mundo duro, sem dinheiro. E o cara está fazendo cesta básica, está entregando. E está entregando para o vizinho mais chato da rua, Para o vizinho mais chato da rua. Aí o cara é maluco. A senhora passando mal com coronavírus, e ele pegou o carro dele e deu carona para ela para levar para o hospital. A gente fez isso. E tantas outras coisas que Deus pode dar oportunidade para a gente fazer. Que a sua oração nessa manhã seja, Deus, me dá oportunidade. Mas não tem medo não, porque Ele dá. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você pode ficar de pé. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Obrigado pela tua palavra viva, a tua palavra linda que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque lemos ela e ela alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Que teu Espírito Santo continue a falar no nosso coração aquilo que tens para falar, aquilo que a minha limitação não permitiu ministrar o coração dos teus filhos, que teu Espírito Santo continue ministrando, para que eles entendam a profundidade naquilo que tu quer realizar através de nós, Pai. Fica conosco nessa manhã. Derrama do teu Santo Espírito, teu bálsamo sobre nós, da tua coragem, da tua intrepidez, da tua sabedoria, para que a gente consiga olhar ao nosso redor e com o olhar do Senhor, como foi falado nessa manhã na escola bíblica, com o olhar do Senhor, a gente possa ver as necessidades e que ainda nos julguem de loucos, que a gente seja esse povo com intrepidez, que dá alimento, que dá sustento, que dá apoio, que faz o teu reino ser visto, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.